Olá, me chamo Laura e sou especialista de produtos da Clean Medical. Hoje venho apresentar as funcionalidades e o fácil manuseio do monitor Come C80. É um monitor multiparâmetros com uma tela de 12 polegadas e até 8 formas de ondas. Começando pela lateral esquerda do equipamento, nós contamos com a conexão com os cabos. O cabo de ECG, ele possui a entrada, o bocal com a cor verde, similar com o encaixe no monitor, facilitando assim a operação. Todos os cabos têm o bocal da cor de conexão. Esse equipamento ele está habilitado para ECG, SPO2, 2 canais de temperatura e 2 canais de pressão invasiva e a pressão não invasiva. O CO2, analisador de gases, é opcional neste equipamento. Na traseira do equipamento, contamos com a alça para transporte e manuseio dentro do setor de posicionamento, entrada USB, entrada de rede, conexão com o cabo de energia. Esse equipamento ele é bivolt automático e aterramento do cabo terra. Ele possui uma autonomia de bateria de até 2 horas. Indo para a parte frontal do equipamento, na parte superior contamos com o indicador dos LEDs visuais, alarmando em vermelho é um alarme de alta prioridade, amarelo de um alarme de média prioridade, ciano um alarme com baixa prioridade. Na parte inferior temos os botões de ligar e desligar e os LEDs indicativos, que são bem importantes. O primeiro significa que o meu equipamento está conectado na fonte de energia e o segundo significa que o meu equipamento está operando com autonomia de bateria, do qual eu já informei que são 2 horas. Quando ele fica piscando intermitente, significa que está utilizando autonomia. Caso esteja na fonte a bateria 100% carregada, o LED fica somente acesa. Aqui tenho botões, teclas de fáceis acesso. O primeiro é a pausa e a redefinição do alarme. Ele pausa o alarme por até 120 segundos. Botão de congelar a tela. Então, eu congelo a tela no momento de identificação de algo diferente na onda platimográfica de algum dos parâmetros. Cada toque que eu dou, ele volta 1 segundo da onda e é possível selecionar as 3 ondas das quais eu quero que congelem. Esse botão seria um botão de gravação. Tem a opção do equipamento estar com impressora interna. Este não é o caso. Caso estivesse, eu iria pressionar o botão de impressão e iria imprimir essas 3 ondas das quais congelamos. Botão de medição da pressão. Aqui ele inicia manualmente a leitura da pressão não invasiva. Botão de acesso ao menu e um rotacional para auxílio. Lembrando que o equipamento ele contém a tela touchscreen. Ao ligar o equipamento, é necessário, então, fazer algumas configurações. Começando pela parte superior da tela, nós temos a identificação do tipo de paciente. Vou clicar sobre este campo, vai abrir esta aba de configuração do paciente. Eu posso internar rápido, que significa somente selecionar a categoria do paciente, ou eu posso internar. Eu vou entrar no internar. Ele vai perguntar se eu quero aplicar os dados ao monitor. Sim. E abre este campo para eu preencher essas informações. Essas informações elas não são obrigatórias, é a protocolo da instituição. O único que é obrigatório é o tipo de paciente. Eu preciso identificar o monitor, qual é a categoria do qual eu quero que ele monitore. Assim ele vai fazer configurações tanto de sensibilidade, configurações de alarmes para aquela categoria. Vou selecionar adulto
Só retornando lá que eu saí sem querer. Selecionei a categoria de adulto. O véu significa que eu vou identificar o equipamento se o meu paciente possui ou não o marca-passo. Vamos ativá-lo para demonstração. Feito isso, ele já está pronto e apto para fazer a monitorização do paciente. Caso seja uma emergência, eu preciso internar o paciente rápido, eu não quero ir nesta aba, eu posso ali na internação rápida. Internação rápida, sim, ele somente vai perguntar a categoria do paciente e se o paciente possui marca-passo. Feito isso, está pronto também. Posteriormente, eu posso voltar naquele campo e preencher as informações do paciente se necessário na instituição. Indo para o ECG, nós temos duas ondas e os batimentos numéricos. Aqui eu tenho a identificação dos limites de alarmes, então o meu limite alto e o meu limite baixo. Toda vez que eu acessar a onda, eu tenho algumas configurações a serem feitas, como por exemplo, eu posso alterar a derivação, não quero monitorar a onda 2, eu clico sobre e altero devidamente a onda do qual desejo a monitorização, o ganho, a varredura e o formato de canal. Lembrando que o equipamento ele já vem configurado. Essas configurações são se forem necessárias para a patologia daquele paciente ou se forem protocolo de instituição reconfigurar os parâmetros. Dentro do parâmetro numérico, eu tenho a configuração do tipo de derivação, então ele está em automático, então qualquer cabo de qualquer derivação que eu conectar no equipamento, ele irá automaticamente reconhecer quantas vias são. Esse equipamento ele está operando com um cabo de 5 derivações. Eu tenho a configuração então dos limites de alarmes. Acesso este campo, seleciono qual parâmetro eu vou alterar o limite e tenho a seleção, então o limite baixo e o limite alto. Para fazer a alteração, basta eu clicar sobre o triângulo, posso ir com o botão rotacional ou até mesmo arrastando em tela. Feito a configuração, é necessário confirmar para o equipamento salvá-lo. Voltando neste campo, eu tenho então a habilitação da análise do segmento ST. Uma vez habilitado, fica as identificações abaixo dos batimentos cardíacos. Novamente, essas configurações elas só são feitas a protocolo ou se necessário para a patologia daquele paciente. Indo para o parâmetro da respiração, segue o mesmo intuito. Ao clicar sobre a onda, eu tenho as configurações que podem ser feitas e sobre o parâmetro, as outras configurações, principalmente a configuração dos limites de alarmes. Na SPO2, a onda segue o mesmo intuito e o parâmetro, o mesmo intuito de configuração de limite de alarmes. No parâmetro de SPO2, eu tenho essa configuração NIB, mesmo lado. O que seria isso? Caso for necessário colocar o sensor de SPO2 no mesmo lado da braçadeira da pressão do paciente, é necessário identificar para o equipamento, porque toda vez que a braçadeira inflar, automaticamente a saturação cai e ele irá alarmar. Caso eu deixe identificado, ao realizar a insuflação da braçadeira e a saturação cair, o equipamento sabe que é porque está no mesmo lado os dois. Indo para as duas ondas da pressão invasiva, sobre a onda eu tenho o mesmo intuito de fazer as devidas configurações e sobre a numeração eu tenho outras configurações. A mais recorrente é o zero da pressão. Ele é igual a qualquer outro equipamento. Eu irei abrir a sonda, realizar o zero, irá aparecer a mensagem de zerando. Ao finalizar, vou lá e fecho e está pronto. Aqui ele me dá uma fonte de pulso que está sendo capturada através do sensor de SPO2. Temperatura, é possível trabalhar com 2 canais de temperatura e ele me dá a temperatura média.
este equipamento, estamos trabalhando com sensores de pele, mas é possível também trabalhar com sensor esofágico, vai a questão de protocolo da instituição. Então, o canal 1, o canal 2 e a temperatura média. Dentro da pressão não invasiva, eu tenho os limites da sistólica, principalmente, o último horário que foi feita a capturação, o modo de mensuração e o tipo de paciente. Então, pressão sistólica, diastólica e a média. Ao acessar o parâmetro, eu tenho algumas configurações que podem ser feitas. Eu vou retirar do modo demonstração, tá? Voltando novamente sem o modo demonstração para abrir as configurações. Então, entrando nas configurações da pressão, eu tenho o tipo de paciente e o modo de mensuração. Eu posso alterar o modo de mensuração para o modo automático. Dentro do intervalo, eu vou alterar o intervalo de tempo que eu quero que o equipamento faça as medições automaticamente. Então, vamos selecionar 30 minutos. Feito isso, é necessário fazer a primeira aferição de forma manual. Eu posso ser pela tecla. Feito a leitura da primeira manualmente, as demais seguirão aqui o intervalo então selecionado de 30 minutos. Ele fica aqui com um cronômetro para informar. Agora, nós vamos aqui para as teclas de fáceis acesso. Eu tenho a reiniciação de alarme, então clicando sobre, eu tenho a redefinição dos alarmes, a tecla de aferição manualmente da pressão e a tecla de telas. Dentro da telas, eu tenho uma infinidade de layouts que podem ser alterados da visualização da monitorização, como por exemplo, uma tela de fontes grandes. Eu posso alterar a tela para as tendências de cada parâmetro que está sendo monitorizado, de oxigenação, em lista. Então vai ficar aqui as medições em lista, as últimas medições que foram capturadas do paciente. Enfim, é o protocolo da instituição e a gosto do operador. Retornar para minha tela padrão. Rever é todo o histórico do equipamento. Dentro dele eu tenho a minha revisão de tendências, sendo elas em gráfico ou em tabela, revisão de todos os parâmetros. Ele é listado com o dia e a cada minuto eu tenho a mensuração então dos parâmetros. Tenho a revisão de todas as aferições da pressão, ficará com a tela e a medição, ficará com o dia, a hora e a medição. Eventos de alarmes, então dentro do evento de alarmes eu tenho o alarme fisiológico, que irá mostrar todos os alarmes que foram emitidos no equipamento, ou os alarmes técnicos, ele fica com a data, a hora e a mensagem do alarme. Eu também tenho minha revisão de onda. As ondas que foram salvas eu consigo visualizar aqui a revisão delas. Configuração de alarme é uma tecla de fácil acesso onde eu tenho todas as configurações dos alarmes. Eu não precisaria ir, por exemplo, parâmetro por parâmetro. Eu entro em configuração de alarme e aqui está todos os parâmetros, eu consigo acessá-los para fazer as devidas configurações dos alarmes. Indo sobre a seta, eu abro as demais teclas. Então aqui, por exemplo, está habilitado o zero da pressão, o zero da pressão invasiva, facilitando então a operação e configuração de evento. Dentro da configuração de evento, eu consigo selecionar quais são as ondas que eu quero que sejam salvas e adicionar um comentário. Então, por exemplo, vou adicionar um comentário de droga, então eu posso colocar o nome da droga ou somente o evento e começar a monitorizar a evolução do paciente através desse marcador de evento. Escrevo o comentário e eu vou em adicionar manual. Voltando ao rever
e os eventos de alarmes, eu tenho aqui então, eu tenho então um marcador de evento do qual foi inserido manualmente. Voltando aqui, eu tenho então o modo standby do equipamento, mas eu vou mostrar ele um pouquinho mais para frente. Dentro do menu principal, eu tenho todas as configurações que foram mostradas em categorias. Eu tenho a gestão do paciente, então eu internei ele rápido e agora eu necessito preencher as informações. Eu entro na gestão do paciente, vou em informações do paciente, eu consigo preencher as informações. Lembrando que não são informações obrigatórias, é o protocolo da instituição. As configurações de alarmes, então a mesma configuração da tecla de fácil acesso eu abro dentro desse campo. O meu campo de rever, meu campo de configurações de tela, aqui eu tenho algumas configurações a mais que podem ser feitas, como por exemplo, eu posso alterar o brilho da tela, eu posso alterar também a luz das teclas. O que significa essa luz das teclas? Eu vou tirar a luz dessas teclas, então elas ficam apagadas, mas eu posso deixar elas acesas. Layout de tela é aqui onde eu vou configurar qual parâmetro eu quero que apareça em tela para monitorização, tanto da tela padrão quanto da tela de fonte grande. Modo privacidade, eu preciso estar conectada na central de monitorização para utilizar esse modo. Então, no modo privacidade, a tela do monitor se apaga e as monitorizações vão ser somente visualizadas na tela da central. O modo noturno, ao entrá-lo, automaticamente ele diminui o brilho da tela, o som dos volumes, para não atrapalhar ali o sono do paciente. Telas, então é a mesma configuração clicando sobre a tecla de fácil acesso de telas. Configuração de volume, é aqui que eu faço a configuração de todos os volumes, seja o volume de alarme, não é possível zerar, o mínimo é 2, tanto o volume da onda de QRS e o volume das teclas. Toda vez que eu configurar, eu não posso esquecer de confirmar para ele entender que foi feita uma configuração. Configuração de hora, eu só abro o campo de configuração do ano, mês, data e hora, caso seja desconfigurado. Calcular. Esse equipamento conta com uma tecnologia de calculadoras, então eu posso calcular medição, fazer cálculo hemodinâmicos, cálculo de oxigenação, ventilação e renal do paciente através do monitor. Vamos entrar, por exemplo, no cálculo de medição, eu preencho todas as informações das quais ele necessita e faço o cálculo. Então ele dá todo o cálculo ali da medicação do qual seja necessário ser feita. Isso para todos esses campos que são possíveis ser feitos. Gestão de documento é aqui onde vai ficar armazenado todos os dados de monitorização dos pacientes que foram admitidos e posteriormente monitorizados no equipamento. Configuração de gravação é a configuração onde eu seleciono as ondas e qual que é a velocidade do papel e tudo mais. Esse equipamento ele pode vir com uma impressora acoplada para fazer a impressão desses dados que são feitos as configurações aqui. No caso, este não está habilitado com a impressora. Configuração, então, novamente, da impressora. Configuração de evento, então, quais os eventos que eu quero que ele salva. É a mesma configuração, entrando na tecla de fácil acesso, do qual eu mostrei para vocês. Configuração de medição, então eu faço a configuração de todos os parâmetros, é a mesma configuração acessando sobre a onda. Configuração de módulo, aqui eu tenho a opção de habilitar todos os módulos dos quais eu quero fazer a monitorização. E ele conta também com o MILS. Aqui eu consigo calcular a criticidade do meu paciente.
Gestão de configuração, carregar configuração e manter são configurações que são para manutenção do equipamento, então não temos acesso a elas. Em relação à limpeza e desinfecção, tanto do monitor quanto dos cabos, podem ser feitas com um detergente neutro e a desinfecção pode ser feita com isopropanol 70%. Espero que esse vídeo tenha nos ajudado a sanar dúvidas frequentes em relação às funcionalidades e o manuseio do equipamento. Para maiores informações, entre em contato conosco.